Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast e hoje a gente está com uma convidada super especial. Em alusão ao mês, do Outubro Rosa, a gente está trazendo aqui a doutora Cristiane Napoleão e eu vou ler aqui algumas coisas sobre elas para a gente não errar aqui na apresentação da nossa convidada. A doutora Cristiane, ela é oncologista. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Pernambuco, com residência clínica médica no Hospital Getúlio Vargas. Ela tem várias graduações, especialista em cancerologia pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mestre em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Piauí, graduação Lato Sensu, MBA em Gestão Empresarial, porque ela também é empresária, empreendedora. Enfim, ela tem uma gama aqui enorme de formação que, ao longo da nossa conversa, a gente vai estar aqui apresentando para você. Mas a gente quer já te pedir aqui que já compartilhe esse link, já deixa aí o teu like e vamos conhecer a história dessa mulher poderosa, empreendedora, que escolheu uma área muito específica da medicina e muito importante para ajudar outras mulheres, outras pessoas que precisam aí desse talento, desse dom que Deus deu a ela. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. É com muito prazer que a gente recebe aqui você, porque a gente acredita muito nessa força do feminino, sabe? Nesse propósito, nesse trabalhar com propósito. E eu acredito que, pelo que a gente conversou já, nos bastidores, que você é essa mulher que veio, com essa força aí para ajudar outras mulheres. E aí eu queria já iniciar a nossa conversa pedindo para você se apresentar também da forma que você gosta de se apresentar para as pessoas e já engatando aqui a primeira pergunta. Por que você resolveu empreender na área da oncologia? Eu sei que você tem uma clínica oncológica aqui no Piauí. Você foi a pioneira, pelo que eu já entendi aqui do que você me contou, não é isso? Isso, boa tarde, França. É um grande prazer estar aqui conversando com você, contar um pouco da minha história. A minha história que começou aqui no Piauí mesmo. Eu sou piauiense, nasci aqui em Teresina e saí muito jovem para estudar em Recife. E lá fiz toda a minha faculdade, comecei a residência de clínica lá, mas eu sempre procurava algo mais. A princípio, inspirada pela minha irmã, que é hematologista, eu ia fazer residência em hemato. Por 2 vezes passei e desisti por conta de um amor, que hoje é meu esposo. Sim. E acabei deixando para depois a especialização. Fiquei fazendo clínica médica em Recife. A partir daí, eu tomei contato com a oncologia, através de um estágio, e me encantei com a especialidade e resolvi que eu iria fazer oncologia. E assim foi. Eu fui para São Paulo, para o Hospital C. Camargo. E lá eu fiz 3 anos de oncologia. Foi uma época muito dura, porque o contato inicial com a especialidade é muito difícil. Você precisa ter um grande preparo psicológico para lidar. Lá era um hospital com muitos casos, os mais diversos tipos. Então, não foi fácil. É bem pesado, Foram anos difíceis, O evento inicial é muito difícil. E eu tive algumas intercorrências, a perda da minha mãe. Então, foram 3 anos de muita persistência. Sim, você era bem jovem nessa época. Eu era bem jovem. Acabei me encantando realmente pela oncologia e abraçando como especialidade. Eu ainda me considero voluntária, eu me afastei um pouco, mas ainda me considero voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí já há uns 20 anos. E você falando aí da realidade que realmente eu imagino, a gente como uma voluntária que chega ali e vê, Mas imagina o médico que tem que tomar decisão, tem que lidar ali muito próximo, com a pessoa, às vezes tem que dar uma notícia, de um diagnóstico. Eu acredito realmente, você falou aí, é muito interessante a gente falar sobre isso, sobre a história da saúde emocional do médico, do médico buscar, de alguma forma, lidar com essas coisas e também se mostrar vulnerável no sentido de pedir ajuda para um outro profissional, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Eu não sei se você já fez algum tipo de terapia para lidar com essa questão que é tão realmente desafiadora, A princípio, eu nunca tinha buscado terapia, Há alguns anos atrás, eu fiz terapia, sim, achei muito bacana. Uma época que me ajudou bastante, não só
pela oncologia, eu acho que Sim. aprendi muito a lidar com oncologia só os primeiros anos, que realmente são anos difíceis, né? Que a gente enfrenta um contato muito próximo com a doença e com a morte, né? Mas a gente também tem contato com a vida, casos que dão certo, casos de sucesso. Isso foi que me motivou a continuar na oncologia. E quando eu terminei a residência, o meu pensamento inicial era voltar para Recife, que foi uma cidade que me encantou muito, e eu gosto muito de praia. Então, eu tinha essa premissa de morar numa cidade de praia. Ou para Salvador, com uma amiga que me chamou para empreender junto com ela. Mas, novamente, a vida pessoal falou mais alto. O meu esposo também é do Piauí e quis voltar para Teresina. Ele também é médico. E aí chegamos ao consenso e resolvemos voltar para Teresina. Mas eu já vinha com esse pensamento: eu vou voltar, mas eu quero empreender. Eu quero ser dona do meu próprio negócio, né? Eu tinha um modelo já na minha cabeça, que era um modelo que eu conhecia do hospital que eu frequentava, que além de ter a parte SUS, tinha uma parte privada. Sim. E aqui no Piauí a gente só tinha um hospital que trabalhava com a parte SUS e privada. E eu queria algo diferente, né? Eu queria fazer diferente na vida das pessoas, né? Não só com a parte técnica, né? Trazendo conhecimentos novos, trazendo novos formatos de tratamento, mas também com a parte de empatia, de humanização, né? Trazer também um pouco de conforto a mais, né, para as pessoas durante esse tratamento. E foi assim que eu pensei em empreender. Certo. E os desafios que você encontrou? Porque todo empreendedor, né, ele tem uma ideia na cabeça, ele vai buscar os recursos, mas embora a gente estude, planeje, faça tudo, existe aí as pedras no caminho, né? Sim. E para você, como é que foi isso? Você ser pioneira em Teresina, né, aqui no estado do Piauí, com uma clínica específica para o tratamento oncológico. E, quer dizer, não tinha nenhum tipo de referência no mercado aqui, né, local. Como é que foi? Quais foram os maiores desafios? Então, o desafio maior é que a gente é mulher, né? E a gente chega com aquela vontade de fazer acontecer. Eu tive muita sorte de ter encontrado alguém no caminho, que foi um sócio que me propôs a sociedade, era uma pessoa bem mais velha do que eu. A gente tinha muitas diferenças, ao mesmo tempo várias afinidades. E isso fez com que a gente colocasse o negócio na frente, adiante, juntando a experiência dele dentro da oncologia com a minha coragem, o meu empreendedorismo, a jovialidade, né? No sentido de não ter medo dos desafios. Os desafios, eles começam a partir da desinformação sobre negócios, né? A gente, como médico, não é preparado para empreender. A gente não é preparado para gerir nosso próprio negócio, né? Para trabalhar por conta própria. A gente é preparado para estudar, né, e fazer a boa medicina. Sim. E no início eu tive bastante dificuldade, porque eu tinha que fazer as duas coisas, né? Eu tinha que trabalhar como médica, né? E desenvolver todo esse projeto. Eu busquei algumas inspirações, fiz algumas visitas técnicas, algumas clínicas fora daqui, algumas no Nordeste e outras em São Paulo, a partir de preceptores, chefes meus antigos. Isso me ajudou muito a planejar, a vislumbrar o que é que precisaria ter, que diferencial eu deveria trazer para cá, para Teresina. E assim, a gente cuidou desse projeto juntos. No meio do caminho, eu tive uma gravidez, né? E isso acabou sendo mais um desafio. Mas esse projeto, ele foi à frente, a gente conseguiu fazer a primeira clínica privada do Piauí em oncologia. Legal. E, no princípio, eu dava um pouco menos atenção à gestão e mais à oncologia, porque eram uns poucos oncologistas aqui na cidade. E a clínica foi crescendo, crescendo. E eu fui vendo a necessidade de estudar sobre empreendimento, de estudar sobre gestão. Foi aí que eu fiz o meu curso de MBA da FGV. E, a partir daí, eu tive muitos insights do que podia fazer para melhorar, para crescer. Desde então, eu venho buscando sempre isso. Dentro da oncologia, todas as melhores práticas da medicina, da oncologia, os melhores tratamentos. E dentro da gestão, né, aquilo que faz com que essa empresa cresça e seja uma empresa
sustentável dentro do mercado de trabalho. Já E é estamos muito aí com importante, 21 né? anos, né? Isso é muito importante, assim, porque eu percebo exatamente, eu já até conversei sobre isso com algumas pessoas, que existem até clínicas médicas mesmo aqui em Teresina e em outros lugares também do Brasil, muito bonitas, mas às vezes, por exemplo, eu sou dessa área de empresarial também, né? Eu sou empresária, eu também já fiz MBA em gestão empresarial e várias coisas. E aí a gente percebe a diferença quando a gente entra numa empresa que aquela pessoa lá, aquela liderança, ela entende de gestão e aqui não entende. Começa desde a recepção, né, de como está organizado o ambiente, como é a recepcionista, sabe, o clima organizacional. A gente que estuda, né, que entende um pouco, a gente vai observando. Então, hoje, como existe aí tantas, vamos dizer assim, modalidades de negócio, tantas clínicas, tudo no mundo, né, a concorrência mesmo. Então, se você tem um conhecimento técnico incrível, maravilhoso, que você pode ajudar aquela pessoa, mas também é bom trazer essa parte da gestão, porque complementa e vira aquela experiência positiva do cliente dentro da sua organização, né? Que eu imagino, a pessoa chega com um diagnóstico desse, que não é fácil, já tá, né, vamos dizer assim, abalada emocionalmente, já está. Então, quando aquela clínica, ela entende de gestão, ela entende de foco no cliente, ela entende, né, todo mundo está ali para servir aquele cliente, para fazer ele se sentir bem. Lógico que essa pessoa, ela vai, vamos dizer assim, fazer até propaganda da sua empresa, porque ela vai se sentir bem acolhida, ela vai ter aquela experiência positiva. E isso você está de parabéns, né? Porque há quanto tempo atrás você foi e sentiu essa necessidade? Porque o que eu vejo é isso. Às vezes tem alguns médicos que botam ali uma recepcionista qualquer e o importante é consultar o cliente. Só que tem todo vamos dizer assim, um embasamento que tem que ter, né? Uma estrutura para que realmente esse negócio permaneça, esse negócio cresça. E esse cliente que está ali seja bem servido, porque, afinal das contas, né, a gente tem um negócio, mas quem sustenta esse negócio é o cliente. Não é isso? Isso, como você bem falou, a gente está trabalhando na oncologia com a área específica, que é muito difícil, né? O diagnóstico, a aceitação, o tratamento em si. Então, a gente pensou sempre em oferecer ao cliente o máximo do conforto, sim, onde a gente conseguisse amenizar um pouco daquele sofrimento e ajudasse ele naquela caminhada em todos os aspectos, né? Não só em você chegar e ter uma bela estrutura física, em ter uma estrutura confortável, mas de você ter pessoas empáticas, pessoas que mostram um clima agradável, sim, que deixam ele à vontade, como se ele estivesse na casa dele. Esse sempre foi o nosso objetivo maior, valorizar vidas. Uhum. Desde valorizando vidas com o melhor tratamento, com a parte técnica dentro do que há de mais novo, moderno, do que há de mais moderno, mas bem como um investimento nas pessoas que estão ali, né? Desde da recepção, aquela pessoa que trabalha com o medicamento, aquela pessoa que trabalha na limpeza. Uhum. A gente está sempre investindo em compliance experience, sim, porque é uma área de verdadeira importância dentro da empresa, né? A experiência que o cliente tem. É possível ter uma experiência dentro de uma clínica oncológica? Claro que sim. Sim. É possível. Você precisa surpreender o seu cliente além daquilo que ele acha que já merece. Uhum. Porque ele merece tudo. Né? Especialmente nessa condição que a gente precisa cercá-lo de todos os cuidados. Então, sim, a gente está sempre com foco nisso. Pensando nisso, a gente mudou de sede. A gente trabalhava no centro, né? E, a partir daí, a gente mudou há uns 10 anos, 11 anos atrás. A gente trocou de sede, onde toda a estrutura física foi pensada no melhor bem-estar, né? Na experiência, uhum, que a gente teve na outra e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, já pensando na estrutura física e no maior conforto do paciente. Isso é fundamental dentro de todas as áreas, eu acho. Hoje é o que o cliente busca. Verdade. Mas na minha tem um olhar todo especial, porque eu já tenho uma área muito dura. Verdade. Então, eu preciso ser leve, ser alegre, né? Ser uma empresa onde, apesar do estigma,
Sim. É agradável estar ali, a gente vê isso no pós, porque os pacientes procuram, porque ficam com saudade da equipe, procuram para dar notícias, para mostrar, olha como eu estou bem, né? Quando eles não estão mais em tratamento. A gente tem um grupo também de apoio, que é o Viver Mais, e muitos que já não estão mais em tratamento estão no grupo, ajudando, apoiando aquelas pessoas que começaram. É muito bacana ver isso, né? Então, esse grupo, ele é presencial ou ele é online? Ele é presencial. Presencial, né? São reuniões mensais. A gente teve um pouco online e um pouco parado na época da pandemia. Sim. Os próprios pacientes não queriam, né, fazer esses encontros, mas são encontros onde a gente procura não falar da doença em si, mas a gente procura trazer assuntos variados que ajudam ele naquela trajetória, né? Algumas vezes, sim, depoimentos de pacientes que passaram por todo aquele processo e que estão ali para contar a história, né? Estão bem. Legal. Então, é um grupo bacana. A gente procura trazer assuntos diversos. Sexualidade, moda, leitura, filmes. Aqui, muita demanda deles e algumas coisas a gente procura inovar, trazendo para eles também. Muito bem. É muito interessante isso, porque realmente é um período que a pessoa precisa de todo um apoio, né? E quanto mais ela tiver, vamos dizer, um assunto legal, aprender algo novo, alguém vem dizer, não, olha, eu estou aqui, estou bem, passei por todo o processo. Então, esse apoio, porque deixa eu te contar, eu lembrei agora, eu passei por uma experiência com uma prima, há muitos anos já tem, eu acredito, uns 20 anos, talvez. Ela morava em Parnaíba, ela era gordinha, e aí começou a emagrecer. E começou a sentir umas coisas como uma gastrite e tal. E aí ficava fazendo exames lá. E estava fazendo tratamento como se fosse gastrite erosiva. Isso foi o nome que ela me disse, que a médica lá falou. Ou era um médico, eu não lembro. E eu só sei que aí ela estava emagrecendo muito. E aí ela achando bom, porque estava emagrecendo. Aí eu fiquei, mulher, vem aqui para Teresina, vamos lá fazer alguns exames e tal. O fato é que quando ela veio, quando eu levei, a gente foi no médico e ele viu aquele exame que ela tinha feito lá ele já detectou que era um câncer. Só que ele aí pediu outros exames só para mesmo... Ele já disse na hora, só que ele disse para mim, ela saiu uma hora para fazer não sei o quê, e ele me disse, mas foi uma forma tão dura que ele falou... E por isso que eu lembrei você falando desse grupo de apoio, desse cuidado e tudo mais. E aí é onde entra a importância do médico, né? Além dessa parte técnica, trabalhar essa parte da humanização. E eles eu, na época, bem jovem, né? Eu devia ter o quê? Uns 25 anos por aí, mas já era casada. Ele chegou para mim e disse assim, olha, ela está com um câncer. Isso aqui, pelo jeito, não tem jeito mais nem para cirurgia. Assim, ele jogou na cara, assim, de uma vez e pronto. Eu tomei aquele choque e meu Deus, como é que eu vou falar isso? Comunicação de más notícias, que não tem só no câncer, né? Várias doenças a gente precisa comunicar isso ao paciente e ou aos seus familiares. É uma arte, vamos dizer assim, né? Porque você precisa comunicar de uma forma empática. Você não pode... fantasiar, né? Nem romantizar. Sim. Você precisa dizer algumas coisas, algumas verdades, mas as verdades podem ser ditas de uma forma mais amena, né? Nunca retirando a esperança do cliente, do paciente. Porque hoje, com o arsenal de drogas que a gente tem, de tratamentos, a gente tem, sim, muitas facetas do tratamento. Então, não podemos... jogar essa água fria, nem condenar. Mas precisamos, sim, dizer algumas verdades, porque senão a gente acaba perdendo a confiança, né? Não falar o que o paciente muitas vezes precisa ouvir, até para tomar as suas decisões. Sim. Né? Então, assim, isso me chocou bastante, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus. Ou é porque ele já vê isso todo dia e isso se tornou, assim, uma coisa, paisagem que a gente chama, né, para ele. Ou realmente esse médico precisa trabalhar um pouco mais essa questão da empatia. Porque não é fácil, né? Você chegar e dar uma notícia assim, né? É tanto que ela faleceu. Na realidade, ela não estava meio em metástase, estava uma questão bem séria. E ele pediu outros exames, ela fez. Aí chegaram a fazer uma cirurgia para ver, mas não fizeram nada, porque não tinha mais o que fazer. Mas o fato é que eu me choquei com a maneira como o médico
me deu essa notícia. Mas, independente, eu queria lhe perguntar assim, você acha que existe algum tipo de vantagem, vamos dizer, em ser mulher, no sentido de ser essa... Porque a mulher, geralmente, ela tem mais um jeito, assim, até pela questão da maternidade, essa coisa do acolhimento, da empatia. Você acredita que uma médica mulher, não é dizendo, a mulher sabe mais ou o homem sabe menos, mas, assim, naturalmente, a mulher, ela tem mais facilidade para lidar com esse tipo de coisa, a médica, para dar uma notícia, para ser mais empática? Ou você acha que não, tanto faz, depende da pessoa? Eu acho que isso depende da pessoa, né? Eu sou uma pessoa mais fechada, mas isso não quer dizer que não tem empatia. E existem médicos muito empáticos, né? Nós trabalhamos com vários. Então, eu acho que isso é uma característica inerente da pessoa. E se não for, você pode aprender, né, a empatia, você pode... Né? Na realidade, não é aprender, é cultivar. Cultivar. Né? É se colocar no lugar do outro, é entender que do lado de lá tem uma pessoa que tem uma rede junto com ela, né? Tem uma família, Sim. Tem pessoas que a amam, tem pessoas que dependem do trabalho dela. Então, se você, num primeiro momento, pensar nisso, quando vai receber o seu cliente, você vai conseguir ter essa empatia. Que é aquilo que eu lhe falei. Não dá para você... fazer de conta, né? E romantizar que não vão acontecer determinadas coisas. Mas você também não precisa antecipar, né, todas essas coisas de uma vez. Você precisa falar a verdade de forma clara, porém não dura. Né? E sempre mostrando para o seu cliente que existem meios de tratamento, por mais que a doença já seja uma doença avançada. E que você está junto com ele para seguir naquele momento. Né? Que vocês estão juntos e vão caminhar juntos dentro daquele processo. Eu acho que assim... ele vai sentir, sim, a empatia e ele vai confiar e ele vai conseguir, com você, trilhar o melhor caminho para aquele tratamento. Sim. E aí eu queria lhe perguntar, o que é a oncogenética? Que a gente ouve falar, mas eu, pelo menos como leiga, não sei praticamente nada. Eu queria que você explicasse o que é oncogenética, que tipo de exame a gente pode fazer para ver se, sei lá, tem a probabilidade ou não de ter, né, o câncer. Então, a oncogenética, como o próprio nome fala, né, é a junção, né, da oncologia relacionada à genética. Nós sabemos que a maioria dos cânceres, eles ocorrem, a carcinogênese ocorre por alterações, por mutações em determinadas células. Essas mutações, elas podem acontecer ao longo da nossa vida, são as chamadas mutações somáticas, mas também elas podem já vir conosco ao nascimento, que são as mutações herdadas. Cerca de 10% apenas das mutações que aumentam o nosso risco de câncer são mutações herdadas, em torno de 10% a 15%, a depender do tipo de neoplasia. A grande maioria delas, vamos dizer 90%, são adquiridas ao longo da vida e relacionadas muitas vezes a hábitos. Tabagismo, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de gorduras nitrogenadas, carne vermelha, açúcar, né, né? Carnes processadas, enfim, vários fatores ambientais. Então, o que é que a gente faz hoje dentro da oncogenética? Né? A oncogenética, ela te proporciona ser o protagonista naqueles casos em que você tem um diagnóstico de uma mutação herdada e você tem um risco já sabidamente aumentado de desenvolver o câncer ao longo da vida. Ter uma mutação patogênica significa que eu vou ter câncer? Não necessariamente, mas com certeza você vai ter uma chance aumentada em relação à população global. E essa chance, ela varia de acordo com a mutação específica. Por exemplo, a mutação que a Angelina Jolie tem, o BRCA, é uma mutação que aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de próstata. Não é só uma neoplasia, é uma síndrome chamada síndrome mama-ovário. E hoje, você sabendo que você é portadora de tal mutação, existem alguns recursos profiláticos, né, redutoras de risco que você pode lançar a mão, como, por exemplo, a cirurgia das mamas ou a retirada dos ovários, alguns medicamentos, bem como um rastreamento mais precoce e mais intensivo do que o rastreamento recomendado para a população em geral. Então, saber que você tem uma mutação, para algumas pessoas é uma sentença. Mas eu vejo de uma outra forma, é um protagonismo.
né? E tem gente que tem até medo, né? Diz, Medo não, de eu não vou saber. fazer esse exame não, porque vai que Mas dá lá um negócio. se você tem, tá lá. É. Não dá para esconder. Não vai né? sumir porque você não fez o exame, né? Se você não quiser saber, aquele risco vai estar lá e vai aumentando a cada ano que Certo. passa. Então, é melhor você saber e poder atuar contra ele e evitar o aparecimento de um câncer, muitas vezes. E como é que a gente... Como é que é o exame? É pelo sangue? O exame é muito simples, né? Ele pode ser feito na saliva ou no sangue. E hoje a gente tem painéis, a gente não procura uma única mutação, até porque tem algumas neoplasias que têm mutações interligadas. Então, a gente faz painel, onde a gente avalia várias mutações em conjunto, a depender do histórico familiar. Algumas pacientes não têm um histórico familiar, mas desenvolvem um tipo de câncer muito peculiar, como, por exemplo, o triplo negativo de mama, ou tem um câncer de ovário epitelial, que por si só o fato de ter tido essa doença, esse subtipo, já indica fazer uma pesquisa, mesmo não tendo casos na família. Entendi. Né? Então, é importante, o histórico familiar é importante, mas alguns subtipos especiais de câncer já levam a gente, ou a idade que eles aparecem, por exemplo, um câncer na idade jovem, aos 35 anos, um câncer de mama, isso já acende a luzinha para que a gente possa procurar se há alguma mutação que possa ter sido a responsável por aquele câncer ter surgido numa fase tão precoce da vida. Entendi. Então, assim, eu já ia até perguntar. Então, qual é o tipo de pessoa que é indicado fazer esse exame? É quem tem alguém na família e quem surge aí algum tipo de câncer, como você acabou de falar. Vários casos na família do mesmo tipo de câncer ou de alguns cânceres interligados, como, por exemplo, câncer de mama e ovário ou câncer de mama e próstata. Principalmente se esses casos são em familiares de parentes de primeiro grau e se forem pessoas mais jovens do que o habitual. Aqueles pacientes que tiveram câncer de próstata com metástase óssea, já o diagnóstico, também são pacientes que devem fazer o teste. Câncer de mama em homem, que é uma coisa muito rara, só 1% dos cânceres ocorrem em homem, né, dos cânceres de mama. Então, ele apareceu no homem, acenda a luz, procure fazer um aconselhamento genético, um teste genético. E alguns subtipos especiais de câncer de mama, como, por exemplo, o triplo negativo e o câncer de ovário. Quem teve câncer de ovário, é indicação formal de fazer um teste genético. E deixa eu lhe perguntar, esse tipo de exame, o SUS não cobre no momento, cobre. Ainda não. Então, ele é um exame relativamente de um valor elevado para a faixa de pessoas que não têm tanta condição assim, né? Ele já foi um exame bem mais caro, né? Hoje você consegue fazer painéis, a depender da quantidade de genes, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Se algum membro da família tiver a mutação, os outros, pelo menos a maioria dos laboratórios, fazem para 5 membros aquele mesmo exame, mas só para a mutação específica, para aquela mutação que foi encontrada na família. Existem projetos para que esses testes venham para o SUS em andamento, mas ainda não estão disponíveis. E alguns planos de saúde, e alguns não. Os planos de saúde em si não cobrem quando você não teve câncer, a não ser que você tenha já uma mutação conhecida na família. Mas se você teve câncer, a depender das características, existem características específicas na ANS que permitem que seja feito pelo plano em alguns casos. Entendi. Então, vamos torcer aí para mais na frente, né? Até o SUS disponibilizar esses exames disponíveis para toda a população. Seria tão melhor, né? Porque, às vezes, no meu ponto de vista aqui, olhando como empresária, o governo, por exemplo, né? O SUS. É caro, eu não vou pagar. Mas e os outros, né? Vamos dizer assim, se pode evitar que aquela pessoa fique doente e aquela pessoa vá ficar internada, vá fazer um monte de exame, de repente, vai né? Fazer uma relação custo-efetivo, né? Isso. Você vai, não só para o cidadão, isso é muito importante, porque você evitar um câncer e toda aquela trajetória que ele vai ter que passar, e às vezes um desfecho que não é o esperado, você vai evitar que o sistema seja onerado com toda aquela trajetória de tratamento, de internações, de exames. Então, são políticas públicas, né? Sim. E me diga uma coisa, como é que você acha que a sua clínica se diferencia por ser pioneira e tudo
de outras clínicas ou hospitais que também cuidam de pacientes assim. Qual é o diferencial? Se você pudesse colocar aqui algum diferencial que a sua clínica traz para esse tipo de cliente, né? Essa pessoa que está passando por um tratamento do câncer. Eu não diria que é um único diferencial, né? Falando em estrutura física, temos uma excelente estrutura física, né, com conforto, com todas as tecnologias disponíveis, de segurança, inclusive, na preparação dos medicamentos. Em termos de acolhimento, trabalhamos diuturnamente com a nossa equipe para que a experiência do cliente seja a melhor possível, para que ele tenha uma empatia desde a hora que ele chega lá embaixo na portaria, até durante todo o momento que ele é atendido, durante a aplicação da quimioterapia, dentro do consultório médico. Buscando também a educação continuada das pessoas que trabalham não só na área técnica específica, né, os médicos, mas também toda a equipe multidisciplinar, buscando discutir em equipe multidisciplinar todos os casos, né, os casos difíceis, colocando protocolos. Isso é muito importante, a nossa equipe busca muito essa interação entre o cirurgião, o radioterapeuta, o psicólogo, a enfermagem, para que todo mundo fale uma única língua que vai proporcionar o melhor resultado para o paciente. E dentro dessa área da oncogenética que falamos, nós temos o atendimento do aconselhamento genético, que na realidade é um atendimento inicial, onde a gente vai estudar, fazer o heredograma, que é o desenho da árvore genealógica daquele paciente dos casos de câncer, para que com isso eu possa não simplesmente pedir um exame e deixar o paciente aflito, ou às vezes deixar de pedir o exame certo, onde eu possa realmente ver como é que se comporta o câncer naquela família e que genes precisam ser estudados dentro daquela família, orientar o paciente para possíveis mutações. Então, é o aconselhamento pré-teste, é antes dele fazer o teste para definir qual o melhor teste e depois, se vem alguma mutação, dar os caminhos para que ele siga, né, para o especialista ou para resolver as cirurgias redutoras de risco. E, além disso, hoje a gente tem uma nova possibilidade. A gente tem uma empresa de pesquisa clínica, que é a Vencer, onde a gente tem vários estudos em andamento. Atualmente estamos com 6 estudos, são estudos de fase 3, onde os pacientes, por exemplo, do SUS, que não têm acesso a medicamentos de alta tecnologia, medicamentos novos como imunoterapia, drogas-alvo dirigidas, tem essa possibilidade de participar de estudos clínicos e ter acesso a esses novos medicamentos. Legal. Trabalhamos mais ou menos há uns 3 anos com essa empresa de pesquisa clínica e recrutamos pacientes dentro não só da nossa clínica, mas divulgamos através de todos os grupos de WhatsApp no meio médico e em vários hospitais. Então, já beneficiamos vários pacientes do SUS com tratamentos inovadores que não estão disponíveis para eles. Então, acho que isso são grandes diferenciais. Sim. E fora que a gente está sempre buscando coisas novas. Eu digo que eu sou um pouco de mente inquieta. Eu gosto de estar observando, de estar visitando novos serviços. Sim. Ou serviços que já têm já estão bem posicionados. Sim. No nosso meio, sempre trazendo novas tecnologias, fazendo um benchmark daquilo que há de melhor. Verdade. Dentro da oncologia. A gente procura fazer isso, não só na parte técnica, médica, falando, mas também na parte administrativa. Muito interessante. E você conta aqui pra gente, nesses 21 anos, né, de clínica, alguma história assim que vem agora na sua mente, de sucesso, né, de pessoas que passaram por lá e que, enfim, fizeram todo o tratamento e tão bem, algo que lhe chamou muita atenção, que lhe marcou nesse tempo todo? São tantas histórias, Francis. Temos pacientes que foram curados efetivamente, que ainda hoje voltam lá, depois de 10 anos, depois de 15 anos, para mostrar que estão bem. Eu acho que essa é uma das maiores alegrias do oncologista, quando ele tem contato com aqueles que realmente foram curados da doença. Sim. Mas também não deixamos de ter alegrias quando vemos pacientes que chegaram lá com a doença bastante avançada, com múltiplas metástases, e hoje estão com 5 anos, com 10 anos, com 13 anos, vivendo bem com a doença estável ou com a doença tendo desaparecido. Isso é super gratificante. Temos pacientes, por exemplo, com câncer de pulmão, que hoje é uma realidade totalmente diferente de antes,
que tem algumas mutações somáticas. Lembra que eu falei das Sim. mutações somáticas? São aquelas que a gente adquire ao longo da vida e que às vezes nem fumaram, mas que são beneficiados com drogas-alvo dirigidas, tomam um comprimido e vivem como nós aqui, participando de tudo, vivem bem, viajam, trabalham. Temos pacientes com 5, com 8 anos, com 10 anos, né, nessa forma de tratamento. Então, são muitas histórias marcantes, histórias de sucesso desde o início, que são pacientes que são curados com os tratamentos oferecidos, seja cirurgia e quimioterapia, ou cirurgia, quimio e radioterapia, e que são acompanhados aí ao longo desses anos, bem como aqueles que chegaram sem uma perspectiva tão boa e que nos surpreenderam, inclusive, e hoje estão vivendo como se tivessem uma doença crônica, como um diabetes, uma hipertensão. Óbvio que não são doenças iguais, né? Precisam tratar. Às vezes, os tratamentos não são tão fáceis, mas estão vivos, estão bem, participando das suas famílias, participando do seu trabalho, né? Permanecem aí com uma doença crônica, mas com qualidade de vida. Isso é uma das coisas mais importantes. Isso é bom para desmistificar. Sim. Né? E aí eu aproveito agora para dizer para você que está aí assistindo, né, esse episódio, que você deixe seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é um conteúdo relevante e possa abrir para mais pessoas tomarem conhecimento dessas informações tão importantes aqui. Encaminhe para alguém, né, que tem alguém na família que está passando pelo tratamento do câncer ou que recebeu um diagnóstico, para que realmente vá desmistificando, como a doutora Cristiane falou aqui, e que você entenda que existe sim aqui na nossa cidade e em outras cidades do Brasil, porque a gente está no YouTube do Brasil e do mundo, existe esperança, né? Existe possibilidade de tratamento e que as pessoas não se deixem assim, sabe? Às vezes a pessoa fica muito abatida mesmo, a família inteira, já pensando que não, ali é uma sentença, né, de morte. E aí, quando a gente vê uma médica falando de todas essas possibilidades, falando de casos de sucesso, então isso é que a gente tem que focar, né? A gente tem que olhar para essas coisas e entender que a vida, ela pode sim nos surpreender positivamente, né? E que muitas vezes, a partir de uma situação dessa, existe ganhos, vamos dizer, né? Muitas pessoas que eu já vi falando que depois do câncer eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, né? Eu melhorei como pessoa. Não que a gente esteja desejando passar por isso, mas assim, entender que também existe o lado positivo, né? E que se Deus coloca pessoas no mundo com habilidades, com dons, talentos para ajudar, né? Para desenvolver, para estudar, para cuidar, então é possível sim a cura. Ou, pelo menos, como você falou, essa pessoa ter uma qualidade de vida, né? Continuar seus dias aí com mais qualidade, com mais leveza. Não é isso? Exatamente. E o que você diria aí para uma mulher que hoje, sei lá, de repente recebeu aí o diagnóstico, ou que está passando pela situação do tratamento, ou que tem alguém na família, porque também tem isso, às vezes a mãe, a esposa, né? Que cuida ali de alguém que está passando pelo processo, essa mulher também fica muito abalada, né? E o nome desse podcast aqui é Elas Têm Poder, porque a gente acredita que nós todas temos esse poder interior de passar pelos desafios da vida, né? De encontrar força, seja através da fé, seja através de uma terapia, seja através de uma palavra que alguém diga, de um livro que a gente lê. Então, o intuito aqui, o objetivo é despertar o poder dessa mulher que está do outro lado, né? Para que ela, sabe, tome aquele suspiro assim e ganhe força para continuar. Então, o que você diria para essa mulher que hoje está passando pelo desafio de lidar com o câncer? Seja ela passando como paciente ou alguém ali da família que ela está cuidando. Eu diria que não desanimar, né? A primeira observação, a doença, ela não vem só para você, ela vem para muitos, né? As estatísticas mostram que isso vem aumentando a cada ano, é a doença do século. E saber que existe tratamento, né? Seja ele curativo ou seja ele para transformar aquela doença numa doença crônica. E que cada vez mais que você consegue trilhar esse caminho e ganhar os anos de vida, mais novos tratamentos estão surgindo que possam beneficiar. Não desistir nunca,
sempre Sim. buscar o melhor tratamento e cuidar de si. A gente Sim. precisa cuidar do nosso corpo. Não é porque a gente está doente que a gente vai entregar os pontos. A gente precisa tentar levar a nossa vida com a máxima normalidade possível, dentro do possível, obviamente, porque o tratamento ele traz efeitos colaterais que às vezes limitam, mas naqueles momentos em que não estamos limitadas, vamos praticar atividade física, vamos praticar a felicidade, Isso. o sorriso, né? Buscar a nossa fé, que ela seja qual for o Deus, né? Ela é de Sim. importância fundamental na sustentação durante aquele período, que é um período difícil para todo mundo. Não é um diagnóstico fácil. A gente sabe que somos finitos, Sim. porém essa abreviação da nossa finitude, ela surge com a doença, Sim. seja ela qual for. E com o câncer, mais especificamente, parece que está mais próximo. É verdade. E isso não é verdade, porque a gente tem doenças que levam muito mais rápido. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Lidando com os pacientes. Às vezes, os acompanhantes adoecem e vão. Sim. Então, teve o diagnóstico, é ruim. Não adianta romantizar, dizer Sim. que não é. Mas é enfrentar com bravura, é enfrentar com fé, com resiliência e sempre pensando que vai dar certo. Existem tratamentos para isso. Existem médicos capacitados a te ajudar a atravessar esse caminho. Existe a equipe, que é fundamental a importância, a participação da equipe, da enfermagem, da psicóloga. Utilize tudo o que for necessário para te ajudar. Não mude a sua vida, o seu ritmo de vida. Não deixe de trabalhar se você tiver ânimo e disposição para isso. Não deixe de frequentar lugares que você frequentava antes, de sair, de se divertir. Porque a vida continua. Os tratamentos estão aí para lhe proporcionar vida, para lhe proporcionar cura, ou para lhe proporcionar que a sua doença seja estabilizada. De uma forma ou de outra, você vai pensar que vai conseguir, e você precisa estar bem consigo mesma, com o seu organismo, para que o organismo consiga ajudar as drogas na defesa contra essa doença. Eu queria até lhe perguntar, como médica mesmo, o que você, na prática do dia a dia mesmo, você, pessoa, né? A Cristiane. O que a Cristiane faz para ter um corpo mais saudável, para evitar, vamos dizer assim, né, que algo assim aconteça? Como é que você, como é o seu dia a dia, como é a sua rotina, né? Bom, atividade física foi uma coisa que eu trouxe para minha vida há muitos anos atrás, mas de forma efetiva, alguns anos atrás. Eu não praticava atividade física regular quando eu era estudante, quando eu comecei a minha residência. Sim. Isso não foi estimulado, mas foi algo que eu aprendi ao longo da vida e hoje eu não abro mão. É a primeira coisa do meu dia, é a atividade física. Ela me dá extremo bem-estar, eu sou corredora. Legal. Dentro das limitações que o meu cardiologista permite, mas eu faço corridas regulares 3 vezes por semana. E nos dias onde eu não corro, eu faço caminhadas e busco fazer academia pelo menos 2 vezes por semana. Porque também... Exercício de peso, né? Exercício de peso. Mesclar o aeróbico, né, com a força muscular é de fundamental importância, principalmente para quem está em tratamento. Né? Obesidade é uma das causas mais frequentes de recidiva e de fator de risco associado a diversos tipos de câncer. Então, a gente tem que trabalhar a atividade física e a alimentação. Eu queria até, você falou da obesidade, e eu queria já deixar também aqui, né, esse recorte, esse alerta. Hoje a internet, com essa coisa de rede social e tal, das influencers e tudo mais, existe umas influencers que elas estão acima do peso, são obesas mesmo, e elas levantam a bandeira de a gente tem que ser do jeito que a gente é, a gente tem que gostar do que a gente, né? E tipo assim, como se fosse sabe, celebrar e incentivar, sei lá, a pessoa a continuar daquele jeito. E quem diz que não é cancelado, são os haters dizendo que você é preconceituoso e tal. Mas assim, uma médica acabou de dizer aqui pra gente que a obesidade, ela aumenta muito o risco, né, de desenvolver o câncer. E de recidivas. De recidivas. Então, não é só, vamos nos aceitar como nós somos. A gente não está aqui falando da pessoa ser uma modelo, mas se ela está realmente com excesso de peso, pode trazer dano para a própria saúde e risco de vida, não é isso? Em relação ao câncer, também riscos cardiovasculares, a obesidade é uma doença.
e precisa ser tratada. Eu entendo que as pessoas têm que se respeitar, Sim. têm que se gostar, não precisa ter o protótipo, né, da rede social, né, da mulher magra, sem 0% gordura. de gordura. Mas, sim, ela precisa combater a obesidade. A nutrição é de fundamental importância. Evitar alimentos. A gente vive num mundo de correria, de alimentos industrializados, e a gente come muitas vezes muito mal. Mesmo comendo bem, quando a gente associa frutas, verduras na alimentação, reduz o álcool, reduz o excesso de gordura, reduz a carne vermelha. O câncer de intestino, por exemplo, ele tem alta relação com a obesidade e com a nutrição. Né? E ele tem cada vez aumentado. A gente vê muito na mídia, né, vários casos de pessoas, inclusive, conhecidas e pessoas jovens. Então, é preciso estar atento para isso. A dieta, a maioria dos fatores de risco de câncer, um deles é o cigarro, que é a grande vedete, e o outro deles é a alimentação e hábitos de vida. Então, é necessário, sim, acrescentar a vida saudável ao seu estilo de vida. E isso inclui uma boa alimentação, né, a retirada dos embutidos, dos enlatados, das carnes processadas. E fazer atividade física é fundamental. E o açúcar? O açúcar também é um vilão. Um vilão, né? Dizem que a célula cancerígena se alimenta do açúcar, é verdade? Não é bem assim. Mas o excesso de açúcar, o carboidrato, ele leva à obesidade. Então, o açúcar ele precisa ser diminuído. Quanto menos, melhor. Não é que você vai viver sem açúcar, nem que você vai viver sem carne vermelha. Algumas pessoas não comem e está tudo bem. Elas podem substituir os nutrientes da carne vermelha por outros. E isso precisa realmente de uma orientação nutricional. Não dá para ser vegano, né, com restrições intensas. Mas eu acho que é fundamental você ter uma assessoria de uma nutricionista que vai te orientar o que é melhor. E se você não vai comer um determinado alimento, como você pode substituir por outro, né, e manter a sua alimentação balanceada dentro dos nutrientes, das vitaminas, etc. E com relação à nossa saúde mental, emocional, assim, quando a gente é leigo, a gente lê algumas coisas e eu ouvi dizer uma vez que o câncer de mama, por exemplo, ele tem a ver com mágoa, com essas questões assim, mal resolvidas emocionais. Existem pesquisas científicas que falam dessa questão emocional relacionada a algum tipo de câncer? Não existe nada cientificamente provado. O que a gente sabe é que quando a gente é submetido a estresse contínuos, a gente sequestra células, né, de proteção, de protetora, para um determinado campo específico. E a gente pode poupar isso, a gente pode deixar que o nosso organismo fique preparado, né, para atingir as células do câncer. Então, a gente pode desviar essa atenção. Então, quanto menos a gente se submeter a essas pressões, que às vezes é inevitável. Você vive num mundo hoje de trabalho, de muitas demandas, filhos, né? Muitas demandas. Eu acho que uma das coisas que eu venho lendo, e a gente precisa fazer o que a gente chama de gestão de energia. Não é gestão de tempo. A gente precisa que o nosso tempo... Cada vez mais a gente está buscando mais tempo para ter mais produtividade. É o contrário. Precisamos usar o nosso tempo para fazer coisas que nos façam bem. Sim. O ócio criativo, a felicidade, o lazer. Verdade. Mas, para isso, precisamos ter gestão de energia. Uma das coisas que nos toma isso, talvez seja esse mundo virtual. Estamos o tempo todo conectados, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. E essas tarefas nos tomam juntas. À medida que eu estou aqui fazendo uma atividade e estou olhando o celular e respondendo o e-mail e respondendo o WhatsApp, o tempo de comutação, que é o tempo que a gente chama de sair de uma atividade e voltar para outra, é muito maior que se eu fizer em separado. A gente acha que está ganhando tempo porque está fazendo duas coisas juntas. Mas quando eu estou aqui desenvolvendo, por exemplo, um trabalho e eu paro para responder um e-mail, eu preciso me reorganizar e voltar para aquele trabalho, voltar a minha atenção. Esse tempo que é chamado tempo de comutação, que eu vou me reorganizar novamente, voltar o meu foco e conseguir fazer novamente aquela tarefa. Precisamos ter tempo para desconectar. Para que a gente pense de forma saudável, para que a gente consiga ter esse olho no olho com as pessoas, esse toque
que muitas vezes fica relegado a mensagens cifradas do celular. Verdade. Isso é essencial a gente buscar, ter de volta. Porque a felicidade, o bem-estar, o ócio, são coisas que nos trazem e nos fazem bem. A gente precisa. O sono, o tempo de sono, tudo isso são fatores que eu acho que acabam influenciando nas doenças em geral, não só no câncer. E precisamos olhar para eles. Sim. Verdade. Né? Trabalhar a mente. Se precisa de terapia, ok. Se sua terapia é viajar, vá viajar, ótimo. né? Se sua terapia é estar em contato com a natureza, com o mar, com cachoeira, é fazer uma trilha, é correr. Por exemplo, quando eu danço, hoje eu não faço mais, mas já fiz dança. Era um momento onde eu ficava 100% desconectada. Parecia uma meditação. Eu não consigo meditar de forma espontânea. Sim. Mas durante a dança, era um Você momento ficava no estado onde de presença, eu estava né? totalmente voltado para a dança. Quando eu corro também, eu acabo absorvendo aquele momento da corrida, por onde eu estou passando. Eu não corro indoor, eu corro outdoor. Para mim é importante estar ali, passando junto com a natureza, embora tenha aquele um pouco de perigo, Sim. da questão de assalto, mas eu prefiro. É o momento onde eu me conecto comigo mesma. Eu gosto de andar de bicicleta, então e dançar também, eu adoro dançar. E andar de bicicleta, para mim, é uma espécie de meditação. Então, quando eu chego cedinho ali no Zoo Botânico, né? Que aquele monte de árvores, passarinhos cantando, e aí eu vou pedalando e vou prestando atenção nos sons, nas coisas. Então, isso é, né, estado de presença. E a gente vai... Quando eu saio de lá, eu venho energizada, né? Eu venho feliz, porque realmente você se mexeu, fez um aeróbico, mas teve contato com a natureza, com o sol. Às vezes eu até tiro meu tênis no final, boto o pé na grama, né? São essas coisas que realmente a gente precisa fazer mais. Porque hoje a gente realmente anda o dia inteiro... Não só para não adoecer, né? Mas também aquelas que já adoeceram, elas precisam disso para transformar o processo de cura, né? E a passagem pela doença de uma forma mais leve, mais tranquila e mais eficaz. Sim. A gente observa que aqueles pacientes que têm uma boa presença de espírito, uma espiritualidade aguçada, que tem uma fé que ajuda a ultrapassar por aquele momento, que saem do seu casulo de dentro da sua casa, quando pode, obviamente, e vão trabalhar, e vão se exercitar. Ou vai encontrar com as amigas, se divertir, né? Conversar, e elas tomar um vão café. muito melhor no tratamento do que aquelas que se afundam dentro da doença, ficam em casa e não buscam ajuda. Né? Então, ó, mulher que está ouvindo a gente aí, ou que tem uma amiga, né, que está passando por esse processo do câncer e para qualquer coisa na vida, vamos, né, aprender aqui com a doutora Cristiane, ó. Manejo do estresse, economia de energia, né, que você falou, Economia fazer uma coisa de cada vez. Gestão da Né, energia. gestão da energia, ter contato com a natureza, fazer uma corrida, andar de bicicleta, enfim, fazer algo que lhe traga prazer. Né? E esse convívio com as pessoas, com as outras mulheres. Eu, inclusive, tenho um movimento chamado Café com Elas. E eu acho muito legal, porque a gente já vai para a 9ª edição. E a cada Café com Elas aumenta o número de mulher que vai. E elas amam. E é um momento maravilhoso mesmo. A gente leva um tema, troca, né? A gente conversa, tem a roda de conversa, mas tem a música ao vivo, tem ali aquela troca, né? As mulheres fazem um network e tal. E a gente se energiza junto. Então, tem mulher que se isola realmente, ou com alguma doença ou não, ela não é muito sociável, como a gente diz. Tenho preguiça de sair de casa, estou com preguiça de me arrumar. Mas a própria doutora Cristiane está dizendo aqui, ó, é algo que traz benefício para a nossa saúde. E tem muita pesquisa mesmo, eu já ouvi algumas coisas falando sobre a felicidade, a longevidade, né? Que as pessoas mais longevas, elas têm esses hábitos, né? De fazer algo que gosta, de socializar. Eu até vi, acho que foi na Netflix, um documentário, que fala de 5 lugares do mundo que eles chamam as zonas azuis, de pessoas mais longevas. E aí eu vi lá uma senhorinha de 101 anos, mas essa senhorinha sorrindo o tempo todo, ela se levantava, se sentava, ela estava jogando lá um negócio, ela é japonesa, ela mora numa ilha lá do Japão. E ela super lúcida, falando tudo, conversando com as filhas, com as netas. E aí o rapaz perguntou lá qual era o segredo, né? Aí ela disse que o segredo era não ter raiva, tipo, não guardar raiva, sorrir muito, né? E aproveitar a vida fazendo o que gosta. Então, assim, é tão simples.
Mas no mundo de hoje se torna tão complexo porque você termina se cobrando também. Muitas demandas, né? Muita demanda. Muita aí, cobrança. Às vezes, também se compara com a vida do outro, né? Porque a rede social também hoje, se você não souber, não tiver um processo de autoconhecimento, né? De olhar para si, você termina indo se comparar com a vida do outro, só que aquela vida ali que está na internet não é verdadeira. Não é de verdade, né? Porque eu, pelo menos, eu não vou postar eu toda bagunçada ou com raiva, ou passando por um problema. Eu vou postar quando eu estou arrumada, bonita, numa festa. Então, ali não é a minha vida. Ali é um pedaço, um momento, né? E as pessoas precisam entender isso, né? Que a gente pode, independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo, a gente pode tornar aquilo mais leve, se a gente quiser, né? Se a gente escolher esse caminho. Então, eu aproveito e já te peço mais uma vez aí, compartilha, né? Compartilha. Tem até uma amiga minha que veio aqui também, ela também é médica, e ela disse assim, quando eu pedi para ela deixar mensagem para as mulheres, ela disse, compartilhe o seu problema. Não fique só com você, porque só o fato de você compartilhar, né, com uma pessoa, lógico, que você confie, que possa lhe ajudar, isso já alivia um pouco. Então, a gente está aqui justamente, né, o papel aqui do Elas Têm Poder Podcast é compartilhar histórias inspiradoras, conselhos, informações de qualidade para quem nos assiste, né, para a nossa audiência, que é de muita mulher, né, tem muita mulher, 90 e tantos % de mulher, mas também tem homens que vêm aqui, que gostam, né, que mandam para suas esposas, para as pessoas, para as mulheres da família. E o propósito é esse. Eu acredito que também uma coisa que a gente também terminou não falando, mas que traz vamos dizer assim, um ganho de qualidade de vida, é você ver propósito naquilo que você está fazendo. É você entender por que eu estou fazendo isso. Hoje a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, a gente precisa entender, sim, mas eu estou fazendo isso para quê? Quando a gente entende essa finalidade, né, a gente faz com mais leveza. A gente tem mais coragem, né, tem mais energia, como você, como uma médica. Eu acredito que o propósito é curar vidas, né, passar mais leveza para aquela pessoa que está passando por aquele processo pesado. E, como você já falou, traz uma alegria muito grande de ver os resultados, não é isso? Porque vida de médico não é fácil. E você ainda é professora, né? Pelo que eu sou professora da UFP, de oncologia. E então é bem puxada mesmo aí. Ainda tem filho, né? É uma rotina, tenho filhos e é uma rotina pesada, mas eu tento colocar um pouco de cada, né, e trazer essa questão da felicidade, da minha parte pessoal, de não deixar de lado. Estou tentando me organizar aqui em relação ao celular. Eu venho lendo muito sobre isso e realmente isso toma meu sono, né, toma o meu Parece dia. Parece que ativa, né, o cérebro da gente, a gente fica mais ativo, acelerado. Acaba que eu não estou com tanto tempo de olhá-lo, né, durante o dia, mas é uma coisa que a gente precisa ter a gestão. Sim. E eu acho que dentro da minha área, o que eu faço, já é uma coisa pesada. Por mais que a gente se proteja, se blinde, sim, a gente está o tempo todo vendo histórias de doença. Sim. Embora eu tenha todos os cases de sucesso que, quando elas entram no meu consultório, me alegram demais. E eu sempre digo para elas, você é o meu case de sucesso. Porque elas também ficam muito felizes com isso, né? Em saber que estão conseguindo, que estão sendo um exemplo para outras mulheres ou para outros homens que estão passando por aquele processo. Eu sempre olho e eu tento me blindar com alguns casos, mas trabalhar com oncologia não é fácil. Então, a gente tem que alimentar a outra parte. Sim. Porque são histórias muitas tristes, né? E lidar com isso é preciso um preparo psicológico. É gratificante ver todos os resultados. E eu gosto muito de trabalhar com isso. Continuo e quero trabalhar ainda por muito tempo com a oncologia. É uma coisa que me satisfaz. Embora muita gente pergunte, como tu consegue? Eu consigo quando eu consigo me colocar daquele outro lado e entender qual é o meu papel para aquela pessoa que está ali, né? O quanto que ela deposita em mim a confiança para que eu a ajude naquele processo, para que eu participe da cura dela. E quando a gente consegue entender essa dimensão, a gente se sente
feliz Sim. e realizada por aquilo que a gente está fazendo. Com certeza. É o servir, né? Eu acredito muito quando a gente entende Servir com o valor propósito. desse servir, né, com propósito, entendendo o nosso papel ali, isso realmente traz um significado muito grande e vai alimentando. Porque eu acredito que, enfim, eu sou mãe também de 3 e a gente sabe que mãe tem toda uma demanda também, não só de cuidar do filho enquanto ele é pequeno, porque filho é para a vida toda. Então vai crescendo, aí vai mudando os problemas, né? As preocupações. A gente sempre tem preocupação com os filhos. E é um outro desafio lado, constante, né? né? É um desafio. Ser mãe. Porque imagina, você é médica, aí às vezes o filho, ele quer a presença da mãe ali, naquela hora, e a mãe não tá. Então tem que cuidar muito bem da mente também, né? Para estar ali cumprindo os papéis e fazendo o seu melhor aonde você tá, não é isso? Não é fácil, é uma grande rotina. É uma ginástica, né? E aí eu queria te perguntar, a gente já está quase chegando ao final da nossa conversa. E aqui, como eu falei, o nome do podcast é Elas Têm Poder. Então, porque eu já expliquei também, né? A gente sabe que temos esses poderes internos aqui que precisa, às vezes, só essa chama acender. Então, se você olhar para toda a sua jornada, né, de vida mesmo, desde criança até agora, fazer assim, um flashback, né? O que você acha que é o seu superpoder que lhe ajudou a chegar até aqui, a estar contando hoje essa história, né? A ser uma mãe, uma professora lá na faculdade, uma médica que ajuda tantas pessoas, esposa, enfim, todos os papéis que uma mulher tem que realizar na vida. Qual seria esse seu superpoder e por quê? O meu superpoder é nunca desistir. É ter resiliência para enfrentar os desafios e estar sempre buscando algo a mais. Eu sempre me vi buscando algo mais. Ou no estudo, ou dentro do meu próprio empreendimento. Não estar satisfeita com o status quo. Uhum. É querer algo melhor. Mas não o melhor dos outros, né? Melhor que os outros, mas o melhor de si. É estar sempre procurando fazer o melhor de si. Porque dessa forma eu vou impactar outras pessoas. Eu procuro estudar. Eu já fiz MBA, já fiz Direito, eu já me especializei em Oncologia de Precisão, em Oncologia em Oncogenética. E aí todo mundo fala, então agora chega, né? Uhum. E quando eu penso, eu falei, agora eu vou dar um tempo. Quando eu penso, eu já estou com um novo projeto. Então eu nunca paro. Eu sempre estou em busca de um desafio novo, de surpreender a mim mesma, de fazer algo melhor e dar o melhor de mim. E sempre fui assim. E alguns chamam de mente inquieta, outros podem dizer que talvez seja uma fuga. Workaholic, né? Ou workaholic, mas eu sempre estou com um projeto em mente. Seja um projeto pessoal, Sim. uma construção de uma casa, ou uma casa na praia, ou algo... Talvez um curso de design de interiores, algo que me agrade, mas sempre eu estou com um projeto em vista. Gosto de novidade, né? Eu sempre gosto de ousar. Sim. Meu superpoder é esse, é de nunca desistir, sempre querer buscar algo mais. Sim. Sempre estou buscando algo mais para mim mesma ou para incrementar o meu negócio. Legal, uma evolução contínua, né? Eu não fico é parada. muito bom essa sensação de a gente saber que está evoluindo. Ok, tá bom, mas pode melhorar, não é isso? E por mais que esse projeto seja difícil, eu sempre vou até o fim. Eu nunca deixo ele no meio do caminho. Sim. Isso aconteceu com o Direito. Quando eu fiz Direito, eu tinha um objetivo com ele, eu fiz o curso, fiz o OAB. Hoje eu não trabalho. Trabalhei um tempo com uma área específica do Direito, mas eu não trabalho com o Direito. Mas, assim, eu nunca desisti. Mesmo que no meio do caminho eu tinha entendido que talvez aquele objetivo que eu estava buscando não desse. Uhum. Eu não ia alcançá-lo. Sim. Mas eu fui até o fim. Eu não gosto de começar um projeto e parar. Uhum. Eu vou até o fim, mesmo que ele não me traga os benefícios que eu estaria esperando. Certo, muito bem. E para você, o que é uma mulher poderosa? Qual é a sua definição de mulher poderosa? Se você fosse dizer assim... Você, com certeza, admira várias mulheres, né? Então, olhe para essa mulher e lembre aí dela. E, para você, o que é uma mulher poderosa? É uma mulher inteligente, que busca seus objetivos sempre, sem estar se preocupando
com os outros, mas só com si mesmo, com o seu autoconhecimento. E uma mulher leve. Sim. Uma mulher divertida. E alguém que some na vida das pessoas. Eu acho que esse é o poder da mulher. A mulher, ela agrega, ela é multifuncional. Sim. Mas não adianta ser multifuncional sem impactar a vida das pessoas. Verdade. Né? Não só a dela, mas a vida de todos. Com certeza. Eu acho que o superpoder da mulher é isso. Ela conseguir agregar várias atividades e conseguir impactar a vida das pessoas. Seja do seu esposo, do seu filho, da sua família, ou do meio em que você trabalha, ou de uma amiga que você possa, com o seu exemplo, né, com as suas atitudes e as suas ações, você possa contribuir para alguém melhorar, alguém se espelhar, se inspirar em você. Eu acho que esse é o superpoder, é ser capaz de inspirar as pessoas. Muito bem. É realmente uma mulher muito poderosa essa. E eu sempre faço essa pergunta porque eu também acredito nisso e a gente precisa desconstruir uma imagem que hoje, né, se vende muito na internet, às vezes nos filmes, que a mulher poderosa ela está muito ligada a essa mulher que anda muito bem arrumada. A estética. Né, da estética e que tem aquele carro importado e que tem muito dinheiro. E, às vezes, aquela mulher é só por fora. Uhum. É como a casa, né, que é aquela passagem do Evangelho que diz: constrói a tua casa sobre a rocha. Então, não adianta eu construir uma casa e não cuidar do alicerce dessa casa. Então, não adianta a gente arrumar tudo por fora, né, e por dentro esse cultivo da fé, né, dos bons valores, de querer servir, de estar ali, né, para impactar positivamente a vida do outro. Se não tiver isso, essa coisa exterior, no vento que vier, um ventinho mais forte que vier, vai derrubar, né? Então, por isso é importante a gente sempre estar falando sobre isso. A questão da estética, eu acho que a imagem, ela é importante, sim. Sim. Né, na apresentação, em como você se porta. Mas a imagem e a elegância, elas refletem aquilo que você tem de melhor. Verdade. E não a parte da roupa em si, mas aquilo que você quer mostrar. A elegância, ela não é só como você se veste, mas é como você trata o seu semelhante. Isso. É como você mostra o seu amor, né? A sua empatia pelo outro, seja o seu amigo, seja o seu esposo, ou seja um aluno ou um paciente que você atende, né? A elegância, ela é além da roupa. Com certeza. Ela é além do carro que você usa ou da bolsa. Não é marca. Elegância é um processo onde você tem a sua imagem pessoal, né? Como você se apresenta, Sim. mas também aquilo que você passa para as pessoas, né? É um estado de espírito, é um comportamento. Com certeza, aquilo que você é, né? A sua energia. Sim. Né? É aquela aura que a gente chama, aquele magnetismo. É tudo um complemento, né? A estética é um complemento, eu acho, não é o principal. Exatamente. Ela consegue externar muitas coisas, mas às vezes o que você passa de substancial não combina com a estética. Exatamente. Isso é e a essencial gente vê combinar. muito isso, né, hoje, infelizmente. Deixa uma mensagem, então, para essa mulher que está aqui hoje, assistindo a gente, enfim, que está passando aí por alguma situação, né, como a gente já tem falado. Se você quiser, assim, não, eu quero essa mensagem, eu quero que essa mulher saia daqui, desse episódio, né, e leve isso. O que você diria para ela? É difícil, mas o dia de amanhã, ele tem várias perspectivas. E você é o principal. Uhum. Você é que vai definir, né, como que as coisas vão acontecer. Seja no trabalho, seja no amor. Eu acho que seja leve. Busque os seus objetivos sempre, né, sem desvirtuar da sua essência. E não precisa querer ser notado. Acho que o que você desenvolve, como você lida com a sua vida pessoal e profissional, vai mostrar quem realmente você é. Mas eu acho que buscar os seus objetivos, não desistir nunca e estar sempre se atualizando, é uma mensagem que eu acho que todo mundo deveria vale a pena, passar, né, e receber. Não desistir de forma alguma dos seus sonhos, dos seus objetivos e buscar sempre o melhor de si. Não ser melhor que o outro, mas a cada dia procurar o melhor de você.
Sim, descobrir, né, o nosso poder, não é isso? Nosso poder pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio. Esse é o 45º episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um podcast que nasceu há apenas 9 meses atrás e que está sendo muito sucesso, né? Que a gente já está aí com muitas visualizações. E isso a gente deve também a você que está aí do outro lado, que nos dá essa audiência. E eu agradeço demais, porque eu sempre falo que nós somos uma grande comunidade de mulheres que estão ajudando outras mulheres. A gente do nosso lado de cá, né? Eu com a convidada aqui, e você aí do lado de lá, compartilhando o vídeo, deixando o seu like, deixando o seu comentário, para que juntas a gente realmente ajude cada vez mais essa energia feminina ficar mais forte no mundo, porque o mundo precisa mais dessa energia feminina, desse acolhimento, dessa empatia e da autoconfiança que a mulher precisa ter para se colocar no mundo e para fazer o que ela veio fazer aqui, né? Que é brilhar. Todas nós merecemos brilhar e a gente precisa se ajudar mutuamente. Então, eu te convido para estar com a gente aqui na próxima semana, no mesmo horário, no Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá!